Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física. Hoje, vamos conversar sobre um tema que está presente no nosso dia a dia, mas que muitas vezes não entendemos totalmente: a temperatura e as escalas de medida. Isso mesmo! Vamos entender o que é temperatura, quais são as principais escalas que usamos e como converter entre elas. Então, se você sempre quis entender o que são os graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, essa aula é para você. Vamos começar com um conceito básico. Temperatura é uma medida de quão quente ou frio um corpo está, e ela está relacionada à energia cinética média das partículas que compõem o corpo. Ou seja, quanto mais rápidas as partículas estão se movimentando, maior a temperatura. Um exemplo prático: quando aquecemos uma panela de água, a temperatura da água sobe porque as partículas de água começam a se mover mais rapidamente. E a sensação de frio ou calor que sentimos é nossa maneira de perceber essa energia térmica. Mas para medir a temperatura de forma precisa, usamos escalas de temperatura. Vamos falar agora das três principais escalas. A primeira escala é a Celsius, graus Celsius, a mais comum no Brasil e em muitos países. Ela foi criada usando dois pontos de referência: a temperatura de congelamento da água, que é 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, ao nível do mar. É uma escala fácil de entender, porque usamos a água como referência. Quando falamos que está 25 graus Celsius, estamos indicando que está uma temperatura agradável, mas se dissermos que está abaixo de 0 graus Celsius, isso significa que está muito frio, a ponto de a água começar a congelar. Agora, vamos falar da escala Fahrenheit, graus Fahrenheit, que é usada principalmente nos Estados Unidos. Nesta escala, a água congela a 32 graus Fahrenheit e ferve a 212 graus Fahrenheit. Isso mesmo! O Fahrenheit pode parecer um pouco confuso, porque os números são bem diferentes dos que estamos acostumados. Por exemplo, uma temperatura ambiente agradável de 25 graus Celsius equivale a aproximadamente 77 graus Fahrenheit. E uma curiosidade: 0 grau Fahrenheit na escala Fahrenheit foi definido usando uma mistura de água, gelo e sal, o que explica por que o zero dessa escala é tão diferente do da Celsius. Quer saber como converter de Celsius para Fahrenheit? É simples. A fórmula é F igual 9 dividido por 5, vezes C mais 32. Então, por exemplo, se quisermos converter 30 graus Celsius para Fahrenheit, basta fazer as contas: 9 dividido por 5, vezes 30 mais 32 é igual a 86 graus Fahrenheit. Por último, temos a escala Kelvin, K, muito usada na ciência. O Kelvin é a escala oficial do Sistema Internacional de Unidades, e ela começa no zero absoluto, que é a menor temperatura possível, onde o movimento das partículas praticamente para. Isso mesmo! O zero absoluto é menos 273,15 graus Celsius, e a partir daí, a escala Kelvin segue com os mesmos incrementos da Celsius. Isso significa que 0 graus Celsius corresponde a 273,15 K, e para converter Celsius para Kelvin, basta somar 273,15. Então, se você quiser saber qual a temperatura de uma sala a 25 graus Celsius em Kelvin, é só fazer a conta: 25 graus Celsius mais 273,15 é igual a 298,15 K. Agora que já entendemos as escalas, vamos revisar com alguns exemplos. No Brasil, geralmente usamos Celsius para o clima. Um dia quente pode ser 35 graus Celsius. Nos Estados Unidos, esse mesmo dia seria cerca de 95 graus Fahrenheit. Já na ciência, ao falar de temperaturas extremas, como no espaço ou em laboratórios de criogenia, usamos o Kelvin. O zero absoluto, por exemplo, é algo que nunca alcançamos na prática, mas sabemos que é cerca de 0 K ou menos 273,15 graus Celsius. Esperamos que vocês tenham entendido como as escalas de temperatura funcionam e como converter entre elas. Saber isso é muito útil, tanto para a ciência quanto no dia a dia. Isso aí! Obrigado por assistir, e até a próxima aula, pessoal! Até mais!